Olá, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Para você que não me conhece, sou Felisberta, né? Como prometido, hoje é sábado, estou aqui com vocês. O tema de hoje vai ser paracetamol, sim, o famoso paracetamol. E nesse caso eu vou falar, né, dos efeitos nefastos que o paracetamol tem para a sua saúde quando ele é ingerido de forma massiva, né, ou seja, de forma exagerada. Sim, como vocês sabem, né, o paracetamol é o medicamento mais vendido, mais consumido no mundo inteiro, né? Ele por si só contém duas propriedades. Nesse caso, ele é um analgésico e um antipirético. Analgésico quer dizer o quê? Né, ele pode ser utilizado contra as dores e antipirético, né, contra as febres, ou seja, a febre, né? Sim, e eu posso dizer que quando ele é administrado de forma correta, ou seja, respeitando as doses, né, e o intervalo de tempo, né, de cada administração, ele não possui nenhum efeito grave, né, posso assim dizer, para a sua saúde. Mas quando ultrapassamos esses limites, aí sim ele se torna altamente perigoso. E como muitas pessoas, né, ignoram esses efeitos, né, perigosos que ele pode trazer para a sua saúde, por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês. E para isso né, acho que todo mundo conhece, eu trouxe aqui Doliprane, o Doliprane, né? Bom, Doliprane, como é vulgarmente chamado aqui em Marrocos. Mas em São Tomé, né, no nosso país, né, ele é chamado diretamente de paracetamol. Mas vocês têm que saber de uma coisa, qualquer medicamento que seja, ele contém duas partes distintas. A primeira parte é a parte ativa do medicamento, ou seja, a parte que contém o efeito terapêutico, nesse caso a gente chama de princípio ativo. Depois tem outra parte que nós chamamos de excipiente. É uma parte que, não tem efeito farmacológico, né, ou terapêutico, mas que ajuda, né, talvez no sabor, né, ou na forma, ou também para ajudar, né, na administração do medicamento. Sim, aqui está escrito Doliprane. O paracetamol, né, que é a parte ativa do medicamento. E depois aqui está escrito 500 miligramas. Sim, eu queria ler uma coisa importante aí para vocês, que é a posologia. Nesse caso, bom, aqui diz que para um adulto, bom, é melhor ler em francês, depois eu vou, né, explicar em português também. Aqui diz 1 à 2 comprimés par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour. Ou seja, 1 a 2 comprimidos, né, em cada administração e a renovar em caso de necessidade, depois de 4 horas, sem ultrapassar 6 comprimidos por dia. Por isso é muito importante que vocês leiam, né, a ficha da notícia de todo o medicamento, gente. Isso é extremamente importante. Sim, e como aqui diz 1 a 2 comprimidos por dia, o que isso quer dizer? Vocês têm que saber que a dose recomendada em cada administração, né? Estou a falar do paracetamol em específico, ou Doliprane, como é chamado aqui em Marrocos. A dose recomendada, como eu ia dizendo, é de 1 grama, né? 1 grama que corresponde a 1000 miligramas. Então, esse medicamento, bom, esse Doliprane, como contém, né, 500 miligramas, então quer dizer que eu posso tomar no máximo 2 deles, né? Porque 2, 500 mais 500 dá 1000 miligramas, que corresponde a 1 grama. Então eu posso tomar, nesse caso, 2 dele, mas para o Doliprane de 1000 miligramas, porque tem Doliprane de 1000 miligramas, 750, né, se não me engano, miligramas, tá vendo por aí fora.
Então, para o Doliprane, que é já de miligrama, vocês só têm que tomar um dele em cada administração e respeitar o intervalo de 4 horas. Ou seja, se vocês tomaram às 9, né? 9, 10, 11, 12, 13. Quer dizer, depois das 13 horas vocês podem tomar outro Doliprane. Sim, já agora, quais são esses efeitos, né, que ele pode trazer, né, em caso de ingestão massiva? Vocês têm que saber que quando o medicamento, né, quando ingerimos um medicamento, depois dele ter feito, né, depois do seu efeito no organismo, ele passa para o fígado, que é para ser transformado e depois eliminado. E no caso da ingestão massiva do paracetamol, o fígado não consegue transformá-lo. Sim, isso é verdade, o fígado não consegue transformar. E nesse caso ele acaba ficando no organismo, né, particularmente no fígado. E é isso que vai causar, né, a intoxicação dentro do fígado. E, bom, ele acaba até destruindo, né, se for em grande quantidade que as pessoas ingeriram, ele acaba, né, destruindo as células hepáticas e como vocês sabem, o fígado possui várias funções no organismo e quando o seu funcionamento está comprometido, várias outras funções do organismo também ficarão comprometidas. Então é sempre bom vocês preservarem o bom funcionamento, né, deste órgão, né? E em caso, né, caso se uma pessoa ingerir massivamente o paracetamol, né, não se esqueça de contactar as autoridades competentes, sei lá, em caso de um hospital ou um médico em particular, né, que é para ajudar, né, talvez pode ser administrado um antídoto na pessoa, quer dizer, antídoto, né, nesse caso, substâncias para tratar uma intoxicação. Sim, e sim, é isso que eu queria compartilhar para vocês. E eu também queria deixar um conselho: gente, não abusem do medicamento. Eu não estou falando só do paracetamol, não, estou falando de todo medicamento em geral, porque eles não foram feitos para serem abusados. Aliás, a primeira definição de qualquer medicamento que seja é que ele é um veneno. Isso é verdade, é um veneno. E se não for uma dor de cabeça assim, sei lá, muito forte, né, não prefira tomar paracetamol, porque depois, né, com o medicamento, né, as pessoas às vezes acabam sendo dependentes de certos medicamentos. E então é sempre bom preferir, né, ficar calmo, não ficar estressado. Para pessoas, sobretudo, que têm problemas de visão, quando tiver dor de cabeça, é sempre bom ficar distante dos ecrãs, sim, porque isso só piora a dor de cabeça. Isso é verdade porque acontece comigo, né? Eu tenho um problema de vejo bem, sim, eu tenho um problema de vejo bem, como dizem, né? Como se dizem do nosso país. E sim, às vezes eu tenho que desligar dos ecrãs, né? Prefiro ficar nos escuros e beber água, né? Às vezes eu coloco um pouco de limão, mas isso é relativo, né? Eu só estou aqui para dizer que sim, não abusem, respeitem as doses. E nosso vídeo termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar na sua divulgação. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que o vídeo for publicado. Então, obrigada, beijinho, até já.